Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho um prazer enorme de trazer uma pessoa para vocês muito especial, que é a Alessandra Dias. A Alessandra é uma triatleta de Brasília, uma das pessoas assim melhores para falar para vocês sobre esporte. A Alessandra tem um desafio muito maior, que é me botar para malhar. Ela está tentando fazer eu engatar nos treinos, mas tá difícil, mas ela vai conseguir. Eu vou a Brasília em novembro, ela vai me treinar para ver se eu engato nisso. Mas hoje ela veio falar um pouquinho para a gente dessa vida dela de triatleta, como que é conciliar isso com as rotinas de trabalho também. Alessandra, obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, André, poder estar aqui falando com você. Eu diria que nossa admiração aí é recíproca, né? Admiro muito você como profissional da nutrição. Sempre acompanhei sua trajetória, seus conteúdos e admiro demais, porque a alimentação é muito importante, né? Eu acho que as pessoas não têm consciência do poder da alimentação, né? Embora os gregos já cantavam essa pedra lá atrás, né, de que a nossa alimentação é o nosso remédio, eu acho que nem todo mundo prestou muita atenção nessa época, né? E eu, como um profissional da área de esporte, além de atleta, eu sei o quanto se alimentar bem influi, né? Tanto que eu tento passar isso, né, para os meus alunos, de que o nosso desempenho, né, hoje em dia se sabe, ele é basicamente relacionado a 4 pilares, né? Que é a alimentação, a atividade física, o sono e relações sociais, né? Você tem um grupo ali que você é visto, reconhecido, valorizado, né? Compreendido, enfim. E minha trajetória no esporte, bem, eu gostaria muito, muito mesmo de ter começado cedo, né. Eu acredito até que se eu tivesse começado criancinha, talvez a minha vida teria sido completamente diferente, né. Eu conquistei coisas no esporte que eu nem imaginava que eu conquistaria, tendo começado tarde. Eu sou de Brasília, nasci aqui. Hoje em dia a gente tem as vilas olímpicas, né, em várias cidades, as ditas regiões administrativas, né, do DF. Além das vilas olímpicas, a Secretaria de Esporte do DF também tem algumas escolas de esporte, né, como era o caso ali do Cláudio Coutinho, que era um centro de natação, do pessoal do salto ornamental, do nado sincronizado, enfim. E essas oportunidades, na minha época, quando eu era criança, a gente não tinha tantas oportunidades assim. Eu lembro que eu tinha educação física ali da escola e tal, e tinha os CIDs, né, que eram os Centros Interescolares de Desporto. E aí eu lembro que eu queria muito jogar basquete, e à noite o pessoal sempre se encontrava para jogar, e eu queria ir, meu pai ia levar meu irmão, eu queria ficar, e ele dizia: "Ah, se tiver menina, você vai ficar". E quando chegava lá, ele: "Ah, uma menina, 2 meninas não é menina, você não vai ficar". Meu pai era muito machista, né, claro que hoje eu vejo que ele tinha toda uma preocupação de proteção comigo e tudo mais, mas enfim, você ser mulher, né, no esporte, as oportunidades são poucas, né, são raras. Então, infelizmente, eu não tive. Quando eu entrei na universidade, joguei futsal pela UNB, né, representando a universidade, e aí competia no atletismo também, corrida, fazia os 5.000 metros, e fui me enveredando para essa área, né. E aí, logo que eu me formei, eu morei um tempo em Goiânia e eu trabalhava na Secretaria de Esportes. Tinha um chefe que ele adorava andar de mountain bike, né, para minha sorte, então ele tinha vários contatos em Goiânia, eu consegui montar uma mountain bike para mim, que eu escolhi cada peça e, assim, todo fim de semana a gente ia andar, eu amava, né, e a secretaria apoiava até um passeio ciclístico que era bem longo, né, assim, atravessava várias cidades de Goiás, era muito legal. E foi mais ou menos essa vivência que eu tive. Aí comecei, claro, competir natação também, competir nado sincronizado. Inclusive, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi o nado sincronizado, né, que a gente fala que são os esportes de coordenação complexa, né, porque você está de cabeça para baixo, sem respirar, cada membro, né, fazendo uma coisa. É difícil, né, são minutos de apresentação que parecem uma vida inteira, né, é bem bem complexo, mas eu adorei. E aí eu fiz outros esportes mais por experimentação, né, já experimentei windsurf, já saltei de parapente, já saltei de asa delta, enfim, surf também, né, para mim inclusive aprender a surfar foi um grande desafio, porque eu me afoguei quando eu era criança, e eu só fui aprender a nadar com 18 anos, então assim, para mim foi uma grande superação quando eu me vi ali sozinha, eu e minha prancha no mar, né. E ter superado vários tipos de mar que eu já superei, assim, quando eu olho para trás eu falo: "Nossa", né. Para mim foi uma superação muito grande, eu amo esse contato com a água. E acabei indo parar na escalada, né, foi o esporte que eu pratiquei mais tempo, né. Eu, na verdade, conto até hoje, então, assim, tem 13 anos que eu escalo, hoje em dia não mais competitivamente, né, mas de vez em quando eu vou para a rocha, porque eu gosto dos meus amigos da escalada, porque de todos os esportes que eu pratiquei,
foi o que eu mais me identifiquei em termos das pessoas que praticam esporte, do contato com a natureza, dessa preocupação da preservação do meio ambiente. Então, assim, eu gosto muito da escalada, né? Eu acho que é um esporte que ele te desafia fisicamente, mentalmente, socialmente também, porque você tem que lidar ali com as pessoas, você tem que confiar no seu parceiro, ele tem que confiar em você, sua vida está na mão da outra pessoa quando você está escalando com ela. Então, assim, eu acho que é um esporte fantástico. E hoje já é um esporte olímpico, então bem bacana mesmo. E aí eu tinha um grande amigo da escalada que foi para o triatlo, e aí eu comecei a acompanhar, né? Eu falei, nossa, que bacana isso. Poxa, eu já corro, já nado, tenho, assim, uma leve experiência aí com ciclismo, só mountain bike bem básico mesmo. Eu falei, eu vou tentar isso aí. Aí conversei com ele, conversei com o meu mestre da escalada aqui de Brasília, que ele na época ele já tinha feito triatlon e até hoje ele faz ciclismo além da escalada. E eles me ajudaram, né, a encontrar uma bike usada, comprei e comecei a praticar e tomei gosto. Sobra de Brasília vicia, né? Começa a fazer uma coisa, vai para outra, quando vê, tá fazendo os 3. Exatamente, né? O pessoal brinca, fala que Brasília é a cidade do esporte, eu acho que é, assim. Tem muita gente que pratica esporte aqui. A cidade, o clima, a geografia da cidade é bem favorável, né, para isso. E acabei me apaixonando por essa rotina, até pela disciplina que o triatlon exige. E essa questão de você estar superando a si mesmo o tempo todo, porque a escalada, querendo ou não, eu dependia de ter um parceiro, eu dependia de ir para a rocha que não necessariamente é perto, é cômodo, é fácil. E no triatlon não, eu saí aqui na rua com a minha bicicleta, com o meu tênis, eu já posso treinar, né, a piscina aqui perto de casa, então assim, eu acabei me apaixonando por isso, né, porque é um esporte que te desafia também de muitas formas. Quando eu Tempo descobri você que tinha o começou a cross competir? triatlon dentro do triatlon, eu falei, pronto, me encontrei, porque, né, isso de estar no meio do mato para mim eu acho que é um dos lugares que você sente a maior conexão mesmo com o planeta quando você está no meio do mato, né, que você sente que você faz parte daquilo, que ao mesmo tempo você é tão pequeno, né, a gente é tão pequeno, é tão insignificante, mas que a gente tem uma contribuição para o universo também, né, então eu acho isso, essa conexão de você estar na natureza, inclusive já tem estudos que comprovam isso, né. Tem Isso. estudos, né, do efeito de estar no meio do verde sobre o nosso sistema nervoso central também, sobre as emoções, sobre o nível de relaxamento que a gente tem. Agora você deve ter sentido essa mesma adoração quando você estava em cima da sua prancha de surf, né, porque ali também você se sente, assim, Totalmente. minúsculo. Inclusive, assim, é engraçado, porque quando eu comecei a escalar, meu pai, inclusive, ele era super reticente. Minha mãe era preocupada, mas minha mãe sempre me incentivou. Mesmo ela sendo preocupada, ela sabia que aquilo me deixava feliz. Então ela falava, cara, você estando feliz, está ótimo. E eu sempre fiz os cursos de segurança em escalada. Inclusive, recentemente, um amigo meu que dá esses cursos esteve aqui em Brasília, participei. Que são cursos para numa situação de perigo, você saber se salvar, salvar o seu parceiro pendurado numa parede, né? Então, nunca me machuquei, sempre me cuidei em relação a isso, mas conforme você vai praticando esses esportes outdoor, você vai vendo, conforme você lida com o risco, a necessidade de você saber lidar com o risco também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente que pratica esses esportes assim é maluco, não tem noção do quanto aquilo é perigoso. Na verdade, a gente tem noção, né? A gente lida com esse risco de uma forma responsável. Quando eu fiz surf, eu fiquei assim, meu Deus, né? Tipo, cara, eu achava que escalada era perigoso, mas escalada você tem a corda na pior hipótese, né? É. E ali no mar não, você está completamente solto, sujeito às vontades do mar ali, do vento que pode virar e tudo mudar. Então, assim, eu já levei quilha de prancha, né? Felizmente fiquei acordada e consegui sair daquela situação. Não é fácil. Eu acho que mar e montanha é uma dos ambientes assim que eu mais admiro, porque ali você está totalmente sujeito às forças da natureza, né? E não tem controle, né? Elas que É, tem que mandam e ter você tem que. Medo é super importante, né? Porque é aquilo que vai te dar atenção o tempo todo. Se você não tá com medo, você tá todo tranquilão, e é justamente nesse momento que você tá tranquilo e distraído que alguma merda vai acontecer, né. Eu não sei o que é mais perigoso, né, se é estar na estrada ou o mountain bike, porque ano passado, no início do ano já, de cara em janeiro, graças a Deus, o ano passado foi um ano maravilhoso, assim, de competições para mim, mas no início do ano, de cara, eu poderia até ter desanimado, porque assim, de cara, no mesmo mês, eu levei 2 pontos no cotovelo, na sequência desloquei um dedo, né. E aí hum, foi meses aí de fisioterapia e tudo, e enfim. Mas na estrada a gente pega muita velocidade com essas bicicletas, teve até um acidente aqui no parque da cidade esse ano que foi bem sério, porque as pessoas não têm noção da velocidade que você pega numa bicicleta dessa. Eu de mountain bike, eu nem imaginava que eu era capaz de atingir a velocidade que eu já atingi. Eu já atingi 68 quilômetros por hora.
Quando eu andava de TT, que eram aquelas bicicletas de triatlon mesmo, eu já cheguei a 78 quilômetros por hora e na Speed, que é essas de ciclismo, 68 quilômetros por hora. E aí você pensa você tomar uma queda, né? Você não tem cinto de segurança, você não tem airbag. Um ciclista esse ano morreu na Suíça, inclusive, né? Numa prova de ciclismo, que era a volta da Suíça, se eu não me engano. Ele numa curva vazou direto, né, e morreu. Então, assim, eu comecei a treinar em 2019, comprei essa bicicleta em fevereiro, finalzinho de fevereiro, aí quando foi março, eu falei: "Vou me treinar, vou me treinar". E aí meu amigo, né, esse que foi meu meio que padrinho, ele falou assim: "Olha, Ale, eu entendo que você é uma grande profissional da sua área e tudo mais, mas é legal você treinar com assessoria, até pela questão do suporte de segurança, né, o ciclismo é muito perigoso, pedalar na rua e tal, e é legal você ter você sabe tanto quanto eu, você ter o olhar de um treinador externo. E esse meu amigo, ele é muito sempre foi muito esportivo, assim, ele sempre fez muitos esportes diferentes, igual eu, assim. E aí eu falei: "Pô, realmente, né". E aí ele me deu um mapa das assessorias que tinham em Brasília na época, e aí eu falei: "Poxa, eu vou nessa daqui que tem mais mulheres". E aí eu não me identifiquei muito, e aí ele me apresentou um cara que era o dono de uma outra assessoria, e aí eu reconheci ele que tinha estudado comigo na UNB, eu: "Poxa, é você?". E aí fui para a assessoria dele, me identifiquei com a assessoria, com o pessoal, gostei muito. E aí comecei a treinar sério mesmo, então, em abril de 2019. Só que aí eu tive um pequeno azar. Em maio, quando eu tinha um mês e meio de treinamento, mais ou menos, no meu primeiro simulado, fui super bem, nossa, já, tipo, super bem mesmo. E aí, no trabalho, eu estava ensaiando, com o pessoal um número de ginástica acrobática para abertura dos jogos da instituição que eu trabalhava, e aí eu fui fazer uma demonstração, né, e a pessoa que estava me segurando não entendeu o movimento que eu ia fazer, ele não tinha feito a base certinho. Quando eu comecei a me mover, ele se desequilibrou, né, eu caí, ele caiu por cima de mim, e era um cara enorme, né, e aí, assim, rompeu o meu ligamento do tornozelo na hora. E aí foram meses, né, de muleta, fisioterapia, bota, aí eu comprei um rolo de ciclismo, quando eu comecei a pedalar e voltei a nadar e pedalando só no rolo, até que eu pude treinar. E aí nesse ano minha primeira competição foi o brasileiro de triatlon que teve aqui em Brasília. E aí eu competi na categoria sprint, né, que é tipo assim, a primeira distância do triatlon, né, a mais básica. E aí peguei terceiro lugar de cara e total, assim, falta de experiência, né. Eu tinha feito um simulado até então, porque eu tive o simulado, me acidentei, aí meio que tive o quê? Sei lá, um mês, 2 meses de treino antes da prova. Aí fiz a prova, né, que foi quando eu pude voltar a treinar mesmo, eu tive uns 2 meses de treino antes da prova. E aí eu cheguei exatamente, assim, junto com a segunda colocada, eu podia ter passado ela na chegada, só que eu fiquei meio sem graça, não sabia se podia, né, se isso é muita sacanagem, mas na verdade pode. E aí eu fiquei em terceiro, né, mas foi, assim, uma experiência muito bacana. E aí fui crescendo as distâncias, né, fui para o olímpico, e aí o meu amigo e treinador aqui falou: "Poxa, você tem perfil para ir competir triatlon de longa distância, né". Só que eu particularmente, o exercício aeróbio ele é oxidativo, né, o processo do metabolismo aeróbio ele é oxidativo, e o processo de envelhecimento é justamente isso, ele é oxidativo. Quanto mais você oxida, mais você está comendo ali os telômerozinhos, mais você está envelhecendo. É só você comparar um corredor de 100 metros com um maratonista, você vai ver que o corredor de 100 metros está mais inteirão ali, né. O Bolt está com cara de que parou nos 20 anos, né. Então a gente sabe que é um desgaste para o corpo muito grande, né, essas provas maratonas, enfim, todas essas que são provas de endurance de longa distância. E aí eu falava: "Poxa, cara, um investimento financeiro, de tempo, treinar para umas provas dessa longas, e eu curto mais as provas de uma distância média, né, porque eu não estou desgastando tanto meu corpo, eu gosto desse desafio da prova média e eu descobri o cross triathlon, falei: "Poxa, eu gosto é disso aqui". E isso sem falar que as provas de cross triathlon, em geral, elas são as provas mais de aventura, né. As provas que eu faço, elas são geralmente uma volta só. Por exemplo, o mundial, que é da federação, o brasileiro, que a federação organiza, eles geralmente fazem você dar voltas no mesmo lugar, o que para o público é interessante e para eles que querem vender a prova, né, o triatlon, propagar o esporte é interessante, mas para a gente que é atleta, eu particularmente acho super sem graça. Então eu gosto daquelas provas que são mais desafiadoras, que você, tipo, sai de um lugar e você vai dar, tipo, uma super volta para chegar naquele lugar de novo, por percursos
completamente diferentes que não vão se repetir. Então eu curto esse desafio, não só o desafio físico da prova, mas essa questão de você experimentar paisagens diferentes, né, de você realmente entrar naquele ambiente ali, né. Me apaixonei por essas provas. Muito legal. E o que que você aprendeu nesses últimos anos fazendo triatlo e cross triatlo, que aplica-se também aos seus clientes, a pessoas que não são atletas, mas que gostam de treinar, gostam de se manter ativas? Claro que quando eu me formei em educação física, né, acho que a gente sabe que muitas vezes a gente chega na faculdade e você quer encontrar todas as respostas ali, né, e 4 anos é totalmente insuficiente, né, para aprender tudo que uma área do conhecimento pode te passar. Isso sem falar que 3 anos depois, 30%, né, tem uma pesquisa que fala isso, 30% do que você sabia se tornou obsoleto, né. Então sempre fui uma pessoa que procurei continuar estudando, né. Fiz o mestrado, fiz o doutorado igual você também, consegui bolsa da CAPES, tive a oportunidade de estudar um tempo na Inglaterra, depois fiz 2 cursos do Comitê Olímpico, então assim, sempre estudando. Já fiz curso da Confederação Brasileira de Triatlon, da Pan-Americana também. Então assim, sempre estudando, só que eu acho que por mais que eu estude, né, inclusive nesses cursos que eu fiz para treinadores, eu observava, assim, era nítido, né, aqueles treinadores que tinham o conhecimento teórico, mas não tinham a prática do esporte, e aqueles que tinham a prática do esporte e o conhecimento teórico. Então, assim, o fato de vivenciar o triatlo, eu me sinto muito mais capaz de julgar o meu rendimento, de entender em que fase do meu treinamento eu tô, de como eu deveria estar o meu corpo respondendo ou não, do que eu preciso para performar bem numa prova ou não, né. Então, assim, eu consigo entender muito mais a dinâmica do esporte, as necessidades do atleta, não só em relação a mim, quanto espelhar isso nas pessoas que eu atendo. Muitas vezes o treinador, ele às vezes quer passar aquele treino perfeitinho, mas a realidade ali daquela pessoa que você está trabalhando é outra completamente diferente, né. Então hoje, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que durante a pandemia, eles se isolaram em casa, fizeram um muro de escalada e tudo, e aí eles falaram para mim: "Pô, Ale, a gente sabe que a atividade física é importante para a imunidade, a idade está chegando, a gente quer se fortalecer, tem como você passar um treino pra gente?". E aí eu passei a atender eles, passar um treino funcional voltado para melhorar a escalada deles, e a escalada o treino específico da escalada também. Então, assim, eu procuro avaliar aquela pessoa dentro do contexto dela. Então, por exemplo, eles trabalham, têm 2 filhos pequenos, né, 3 aninhos e 1 aninho, a gente sabe o que é isso. Tanto que eu brinco com eles, né, quando eu passo a aula, eu sempre pergunto a nota da percepção do esforço ali daquela aula, eles me dão e tudo. Só que aí eu sempre brinco com eles, né, quando eles dão uma nota alta, que claro, é esperada em determinados momentos, eu falo assim para eles: "É, mas isso aqui comparado ao crossfit, o que vocês fazem não é nada, né", porque realmente é muito punk, né, você trabalhar, ter 2 crianças pequenas. Então, assim, não adianta também eu querer passar uma atividade para eles que é além da capacidade deles, né. Então, assim, claro que quando eu chego, eu tenho em mente o que eu vou passar naquele dia, mas dependendo de como eles estão, de como foi o dia deles, eu vou ter que adaptar, não vai dar para fazer aquilo. E para mim o importante é construir, né, a base para eles irem evoluindo de uma forma gradativa. Então foi-se o tempo, né, que as pessoas achavam que no pain no gain, né, você sempre tem que sair de um treino extremamente dolorido para ele ter resultado, não é verdade. Hoje a gente sabe que, assim, você tem muito ganho neuromuscular, cardiovascular, que ele não vai ser perceptível em termos de dor, a pessoa não vai sentir dor. Então, assim, a lesão muscular, ela vai causar dor, e o exercício no geral ele causa essa lesão muscular. Só que ela pode ser dosada para ser algo ali suportável, né, e você ir evoluindo gradativamente, até muito mais saudável, e a pessoa ganha uma adesão maior ao exercício do que eu querer ter ganhos rápidos a custos muito altos, né, de causar uma lesão, ou deixar a pessoa muito dolorida, ou desestimulada para voltar a treinar, né. Real, Aprendi viu, o cuidado da Alessandra. Eu posso aqui dar meu depoimento que a Alessandra, além de ser ótima para explicar os exercícios e muito cuidadosa com isso e com as planilhas de treino, ela realmente faz adaptações do que a gente está precisando. Por exemplo, agora eu estou numa fase até a tampa de trabalho, muitas pós-graduações que eu estou dando aula, tenho 6 pós-graduações engatilhadas aí para frente, uma em cima da outra, ainda tenho viagem para o Brasil, muita coisa acontecendo, consultório, e eu falei para a Alessandra: "Eu só tenho meia hora para treinar". E ela deu um jeito de fazer um treino para mim de meia hora. Então, assim, é muito importante você estar com um profissional bom e se você está precisando de um treinador, recomendo a Alessandra, com certeza. Depois eu deixo os contatos dela para você.
Mas, Ale, voltando aos seus treinos, o que você vê hoje para você, dos maiores desafios assim do triatleta? O maior desafio é você saber dosar, né? Inclusive, quando eu comecei a estudar como treinadora de triatlon, essa era a minha maior pergunta. Como que eu vou dosar para a pessoa performar em 3 esportes diferentes e que vão ser feitos na sequência ao mesmo tempo, né? Como que eu vou dosar a carga de treinamento disso? E a gente vai aprendendo que, na verdade, você tem que ter uma estratégia, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, são mais fortes na natação, outras no ciclismo, outras na corrida. E você vai ter que focar no que você precisa melhorar em cada uma dessas áreas para você performar bem no resultado final. E muitas vezes isso envolve também o aspecto mental, psicológico, porque muitas vezes o atleta ele quer fazer força num determinado momento em que ele não deveria, porque isso depois ele vai pagar a conta lá na frente e o resultado final não vai ser muito bom. Eu acho que o principal foi isso, né, de dosar, aprender a dosar, aprender a escutar o corpo, a questão do descanso, né? Então muita gente acha, igual voltando ao que eu tinha falado dessa filosofia do no pain no gain, né? As pessoas acham que você tem que fazer força o tempo todo, treinos fortes o tempo todo. As pessoas no geral não respeitam o descanso e o descanso ele é parte do treino. É no descanso que acontece uma coisa que a gente chama de supercompensação, que é quando o seu corpo ele vai se fortalecer para compensar aquela degradação daquele exercício, só que ele vai se fortalecer além daquele esforço. Nosso corpo é uma coisa inteligentíssima, né? Tanto que eu escolhi fazer educação física por isso. Eu acho o corpo humano um grande mistério. Um dos pequenos mistérios que a gente tem no universo aí é o corpo humano. Acho que cada ser vivo aí é um grande mistério. Foi justamente isso. A pessoa perceber que o descanso ele é importante, porque vai acontecer essa supercompensação. Então o corpo ele é muito inteligente, ele falou, o que eu tinha de energia aqui, de força, não foi suficiente, isso daqui para mim foi difícil, então vou me fortalecer não só para isso aqui, um pouquinho a mais. E aí você vai alçando esses degraus, né? Então o descanso é super importante. E esse pós-treino, ele não é só descansar. Ele envolve alguns treinos que são regenerativos, então às vezes mesmo você estando cansado, às vezes você fala: "Nossa, mas eu vou ter que pedalar 60 quilômetros, tá certo que é zona 1, zona 2, é fácil, mas poxa, 60 quilômetros". E as pessoas não entendem, só que aquilo ali vai ser importante para uma questão metabólica de ajudar o seu corpo a se regenerar, se recuperar mais rápido. Se alimentar bem, dormir bem e escolher muito bem a alimentação, as pessoas não se alimentam muito bem. Eu sei porque eu vejo o pratinho dos meus amigos ser atletas, né, a galera acha que porque fez um treino de 1000 calorias vai poder pôr o pé na jaca e sair comendo qualquer coisa, e não é bem assim. Eu acho que Verdade. o que eu mais vejo de dificuldade é essa questão de dosar o descanso e dosar também com as suas outras atividades, rotinas do dia a dia. Eu, por exemplo, dar um exemplo de quarta-feira. Quarta-feira eu fiz um treino de manhã, trabalhei de manhã e à tarde, fiz mais 2 treinos à noite. Eu cheguei em casa exausta, mas já tinha minha comidinha aqui pronta, meus lanchinhos prontos, então assim, você tem que ter uma organização, né, uma disciplina para as coisas se encaixarem. Então se você estiver fazendo tudo direitinho, vai dar tudo certo. Agora se você não estiver fazendo tudo direitinho, nossa, vai ficar literalmente se arrastando, porque é uma rotina pesada o triatlo. Faço de 2 a 3 treinos por dia. No geral, eu trabalho de manhã e à tarde. Terça-feira eu não trabalho de manhã, por exemplo, né, e na sexta no momento, às vezes eu trabalho, às vezes não, né, depende. Então, assim, eu consigo dosar aí minha organização. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar à tarde, então eu já fiz um treino de manhã, vou fazer os outros 2 à noite. Na verdade, no finzinho da tarde ali à noite. Então, assim, tem que se organizar muito bem, né? Então, geralmente o pessoal que tem essa rotina do triatlon, se não tá tudo bem organizado, fica difícil. Principalmente quem tem família. Esse meu amigo mesmo, que foi meu padrinho do triatlon, ele tem um filho pequeno. Depois que o filho dele nasceu, ele teve que abrir mão um pouco dessa questão das competições. Hoje ele treina, só que ele fala: "Eu treino muito mais por uma questão de saúde, de manter meu condicionamento físico, do que de performar ou fazer alguma competição. Porque a minha prioridade é acompanhar a primeira infância do meu filho, é estar com a minha família". Então ele dosa ali os treinos dele para ele poder também estar presente nos compromissos familiares de fim de semana e tudo mais, né. É importante ter esse equilíbrio, né, e aos poucos você encontra esse equilíbrio. Tem muita gente que vai também naquela onda de estímulo, de: "Ah, eu vou entrar no triatlon", aí faz um Ironman, some, não volta mais. E a grande maioria acontece a resistência à insulina, engorda depois, e aí para voltar é difícil. Então eu acho bacana esse meu amigo que ele conseguiu, ele tá no triatlon há bem mais tempo do que eu, e ele conseguiu ao longo desses anos ir mantendo, né.
E eu acho que isso é importante, né? Um dos princípios do treinamento do esporte que a gente fala é justamente a continuidade, né? Você se manter ali. O nosso corpo, como eu falei, ele se adapta. Às vezes é melhor você fazer um pouco menos, mas manter, do que você parar totalmente e achar que vai voltar depois. Inclusive, porque muitas vezes a pessoa não aceita que ela voltou num nível de performance menor e respeitar o tempo do corpo, né? E aí você sempre foi super cuidadosa com a sua alimentação, mas ao longo desses últimos anos, com os treinos mudando, a idade aumentando, os esportes também, né, você passou do triatlon para o cross triatlon, que mudanças na alimentação você precisou ir fazendo? Como que foi essa sua experiência? Logo que eu comecei no triatlon foi bem engraçado. Eu ia para os treinos de ciclismo, gente, minha primeira metade do treino era uma beleza. Aí na segunda eu estava assim me arrastando para me manter com o pelotão, era sofrível, né. E aí eu fui entender, eu falei: "Não, espera aí". E eu sabia da importância, né, de você ter orientação de um nutricionista. Eu falei: "É, eu tô precisando de um nutricionista, porque alguma coisa na minha alimentação não tá certa, porque eu não tô conseguindo sobreviver ao treino". E aí foi quando eu procurei um nutricionista na época e passei a ter essa questão da dieta e tudo. Só que conforme o tempo vai passando, cada organismo é um. E muitas vezes uma dieta, às vezes, não dá muito certo para aquela pessoa. E eu lembro até que essa nutricionista na época, que me acompanhou, eu queria fazer uma dieta vegana. Eu já tinha sido vegetariana, tinha feito a minha dieta vegetariana contigo muitos anos atrás. A gente fez aquela dieta em 2007, 2008, se eu não me engano. Eu lembro que naquela época, nossa, assim, para mim foi um divisor de águas quando eu fiz a dieta com você, a mudança na minha disposição. Porque, assim, em teoria, eu dormia bem, me exercitava, acreditava que eu me alimentava bem, porque, claro, a gente da educação física, eu fiz disciplinas de nutrição na UNB, então a gente acha que entende, né? Mas a verdade é que cada profissional ali tem o seu lugar e eu não tenho o entendimento que o nutricionista tem. E quando eu fiz a dieta contigo, eu percebi a diferença da minha disposição, porque eu fiquei com mais energia, né, mais atenta, e nossa, eu achei maravilhoso. E aí nessa época que eu fiz o acompanhamento nutricional no triatlon, eu vi que mudou, né, que eu consegui sobreviver aos treinos, mas eu sentia que algumas coisas podiam ir melhorando. E aí conforme eu fui ficando mais experiente, eu fui percebendo que às vezes aquela suplementação que às vezes é meio genérica, né, que se passa de, a cada 30 minutos isso, a cada 20 minutos aquilo, para mim tinha que ser diferente. E aí eu comecei a testar algumas coisas também. E aí eu acho legal também quando o nutricionista tem essa abertura, você: "Ale, e aí, o que que tá dando certo, o que que não tá?". E a gente vai mudando. E aí quando eu fui para o cross triathlon, a necessidade é completamente diferente, né. O pessoal acha que, só colocar a mountain bike no lugar da speed, você tá correndo na terra. Na verdade não, né. Você passa até altimetria na prova, que é uma coisa que no triatlon de asfalto, geralmente a gente não tem altimetria, né, é muito difícil, quando tem é muito pouco. Então, assim, a minha exigência de ter potência muscular é muito maior. E aí eu comecei a suplementar creatina, que era uma coisa que antes eu não fazia. Com o passar do tempo também, o meu corpo ele foi sendo mais educado a utilizar a gordura como fonte de energia. Então a minha suplementação mudou um pouco, tanto que agora a gente está usando ali, né, o Butirato e está dando super certo. Então o meu corpo eu senti que ele se adaptou a isso, porque eu não gosto muito de comer, né, então assim, eu acho que isso também é um pouco individual. Eu prefiro tudo que é mais líquido, né, tudo que for líquido, pastoso, principalmente ali durante a prova, para mim é mais fácil e mais rápido, porque eu não tô ali no asfalto que se eu parar de pedalar, a bicicleta continua andando no Uhum. embalo, né, muitas vezes eu tô na subida, então eu tenho que estar pedalando o tempo inteiro. E aí não dá tempo de eu ficar pegando alguma coisa sólida e tudo, então eu acho que com o passar do tempo eu fui entendendo o que que funciona melhor para mim ou não, né. E como que você leva esses líquidos todos e esses alimentos pastosos, como que isso acontece durante as provas e quais são as dificuldades de alimentação e hidratação? Todas as competições que eu vou de cross triathlon, eu encontro garrafinhas na prova, garrafinhas se tornam obstáculos, adicionais no percurso, porque o pessoal vai perdendo, porque, né, você trepida muito com a bicicleta, você salta, muitas vezes o suporte da garrafinha não é bom, ou o atleta não encaixa direito, e aí perde. Eu conheço mesmo atletas profissionais que perderam garrafinha em prova e acabou com a prova dele, porque ele não tinha mais hidratação. Então, eu nem sei se ele chegou a ver que a garrafinha caiu, eu sei que ele falou que perdeu e foi uma tragédia. Então eu já fui em prova igual ano passado quando eu competi Búzios, inclusive é uma prova que eu gosto muito, eu ganhei as 2 vezes que eu competi lá em Búzios, e é muito quente, né, Búzios, assim, é muito quente, eles E colocam a prova úmido. no verão,
No verão, no auge, como eles inventaram uma distância mais curta nessa prova, a gente que era do profissional tinha que fazer a distância maior. Então a gente teve que fazer tudo o dobro dos outros. Então a gente nadou 1.500, a gente que geralmente é normal, ok, mas a gente pedalou 46 quilômetros. E era para ser mais, é porque lá no briefing dos atletas eu dei uma reclamada. Eu falei, gente, a última prova do ano, nesse calor, não acredito. Aí pedalamos 46, mas era para ter sido 56. E a gente ia correr 15, eles reduziram para 11. E aí qual foi a minha estratégia? Porque era muito quente, estava muito quente. Então, assim, eu fui com a mochilinha e ainda fui com as garrafinhas. E aí eu me hidratei no ciclismo o quanto eu pude, para na corrida eu não ter que parar para nada. Então, geralmente, é a estratégia que eu uso, porque eu tenho a mochila para garantir que eu vou ter a minha hidratação, a minha alimentação ali. Eu uso uma mochilinha, assim, que eu amo, que ela tem os bolsinhos na frente. Então, além de eu ter a minha hidratação, eu consigo colocar os géis aqui na frente, né. Essa que tá aparecendo na foto aí em cima de você? Essa daqui, na verdade, foi Ilhabela. Foi Ilhabela Uhum. essa prova, que também é uma das minhas favoritas. E aí, assim, eu vejo que muita gente coloca o gel ali na bicicleta, né, eu já fiz isso também, de colocar no próprio quadro, com uma fita e você destaca. É uma outra alternativa também, só que, assim, é bem complicado, porque diferente do asfalto, você não tem como ficar pegando coisa, né, você tem que estar com a mão no guidão o tempo todo, porque você vai estar sacudindo o tempo inteiro, descendo ou você vai estar subindo. Então você não tem como soltar a mão por muito tempo para fazer alguma coisa, né. Então quanto mais você puder se virar rápido, né, para suplementar, melhor. Nos mundiais que eu fui, principalmente no mundial do Xterno, nossa, era um luxo, assim, era tipo mesas e mesas de suplementos, de coisas que você podia pegar e tal. O problema é não ter utilizado nunca aquele suplemento e tentar usar na prova, né, às vezes passa mal. Exatamente, porque no geral eles colocam suplementos dos patrocinadores da prova e não necessariamente é o que você usa. Exatamente. Agora é um esporte caro, né, Ale, porque você tem que viajar, tem a passagem, aí tem que transportar a bicicleta, que é outro custo alto, aí tem o valor das provas que são pagas, aí tem a acomodação. Nossa, eu costumo brincar com os meus amigos, eu falo assim: "O triatlon me levou à falência", porque é complexo. Ano passado mesmo, na verdade no ano anterior, que foi 2021, eu conquistei a vaga para 2 mundiais que foram em 2022. E aí durante o ano de 2022 eu competi várias vezes, porque foram surgindo provas que elas eram importantes para minha preparação. Então eu fiz provas que eram só de mountain bike, porque aquilo ia fazer eu testar o meu limite no mountain bike. Fiz provas que eram de natação em águas abertas, fiz provas que eram cross duathlon, que era só correr e pedalar, e fiz provas de cross triathlon. Então, assim, eu fiz muita prova só de corrida também, que eram preparatórias, que eu ia testar coisas para eu chegar bem nos mundiais, e ao mesmo tempo para eu ganhar visibilidade, para eu conseguir apoio, né, para poder ir para as provas. Então, assim, é muito difícil no Brasil, porque você tem vários atletas de alto rendimento, que é o meu caso, que são atletas que performam no topo, mas você tem poucos atletas que são profissionais, né? Ou seja, que eles conseguem viver do esporte. Então, eu, por exemplo, tenho o meu trabalho normal e nunca consegui um patrocínio, e muito menos um patrocínio que me permita deixar o meu trabalho para me dedicar somente ao esporte. Inclusive porque a longevidade do atleta, assim, você competindo no alto rendimento tem um limite físico, né, chega uma hora que o alto rendimento para você não vai ser mais possível, né. No momento eu ainda estou conseguindo, né, estou feliz com isso. Tem a questão dos apoios, né, que aí são custos ali do dia a dia que querendo ou não ajuda muito, né. Então assim, felizmente tem o seu apoio, que eu sou super feliz de ter esse apoio da nutrição, que para mim ter uma profissional do seu gabarito, né, me orientando na minha dieta, nossa, eu como de olhos fechados. E tenho vários empreendedores locais aqui de Brasília que me conhecem como atleta, né, então a academia que eu nado, que eu faço meu treino de força, a assessoria de triatlon eu tenho desconto, a oficina que cuida das minhas bikes, então assim, eu consegui apoios que me facilitam nesse dia a dia do treino. Só que o que é o maior custo é a prova. Então, ano passado eu competi muito procurando ter essa visibilidade para ajudar nesses custos da prova. Só que infelizmente eu não consegui, aí esses custos ficaram pela minha conta, né, então consegui a bolsa atleta do GDF, né, só que, existe uma classificação, né. Então o triatlon, por exemplo, ele é uma bolsa nível C dentro do GDF. Então tem 3 esportes só que são nível A, que são as bolsas de valor mais alto, que é o atletismo, a natação e eu não estou lembrando agora o outro.
Então, são esportes, né, o atletismo e a natação, que eles têm várias provas, né? Então, eles produzem mais medalhas. Então, eles tendem a valorizar esses esportes que vão dar um retorno maior. O triatlon é nível C, então a minha bolsa é nacional, então é R$ 1.122 por mês. E aí, para a gente pensar aqui no custo de uma prova, geralmente, quando é uma prova nacional, a inscrição é em torno de 350, a mais barata, se você fizer com muita antecedência, é em torno de 350 a R$ 650. Esse ano mesmo, uma competição que eu ia fazer, que ia ser na Amazônia, que infelizmente foi cancelada, que era o X-Terra Amazônia, estava R$ 3.600 a inscrição, porque a logística para ir para lá era bem complexa. Eles iam levar as bicicletas de barco, depois eles iam levar os atletas, tinha seguro com helicóptero incluso na prova, porque eles sabiam que poderia dar algum problema. Então, assim, varia muito, né? Como geralmente são lugares que eles são de ambientes naturais, né? As provas de cross triatlo, eles procuram fazer em lugares, assim, que sejam muito... que tem uma natureza legal, né? Que tem uma trilha bacana. Então, no geral, esses lugares não são de fácil acesso, né? Geralmente eu tenho que pegar um voo daqui de Brasília para ir, e aí eu tenho que dar um jeito de conseguir um transporte para chegar no lugar, igual Ilhabela, essa prova. Eu tive que ir para São Paulo, de São Paulo, para chegar em São Sebastião, já é mais um tempão. De São Sebastião, eu tenho que pegar uma barca para atravessar para a ilha, chegar na ilha, e para o outro lado da ilha. Então, assim, é uma logística a questão do transporte. E tem a questão da hospedagem também, que tem um custo, e tem a questão do transporte da bike, principalmente aqui trechos nacionais, até que não é tão caro, mas quando eu fui ano passado mesmo para os mundiais, era 250 euros para levar a bicicleta e 250 euros para trazer a bicicleta. Isso dependendo da companhia. Tem companhia que cobra mais do que isso até. Então, assim, até no link lá da minha bio do Instagram tem a planilha dos meus custos do ano passado. Então, assim, nossa, foi. Aí eu fiz vaquinha, fiz camiseta, né, que eu coloquei a logo de todos os meus apoiadores e fiquei vendendo as camisetas. Fiz rifa, rifei algumas coisas. E ainda assim não consegui cobrir metade dos custos. Então, assim, mais da metade dos custos veio toda do meu bolso. Estou pagando até hoje. Então, assim, é bem complexo, né? Porque dentro do triatlo eles consideram, a confederação apoia os atletas de alto rendimento, né, os 3 atletas femininos e 3 masculinos, daquelas provas que concorrem à vaga olímpica. Então, como a federação ela recebe dinheiro do Comitê Olímpico, né, via Lei Agnello Piva, o Comitê Olímpico recebe e repassa para a federação, eles têm um recurso ali que eles têm que gerir e eles têm que obrigatoriamente investir nos atletas que concorrem à vaga olímpica. E esses atletas são os atletas do triatlon de asfalto das distâncias sprint e standard. Então, os atletas da longa distância, do duatlon, do cross duatlon, do cross triatlon, que é o meu caso, do aquatlon, do aquabike, que são todas as modalidades dentro da Confederação Brasileira de Triatlon, eles não têm apoio nenhum. Então, assim, nem o uniforme que a gente usa, a gente ganha, a gente tem que comprar o uniforme. Ano passado mesmo, para eu largar o Mundial da Federação, eu tinha que estar com um uniforme, e esse uniforme, de acordo com o catálogo deles lá, não era o que eu estava no momento, e eles ficaram assim, meio sem entender. Eu falei, não, mas esse é o uniforme que está lá no site da confederação, comprei e tal. Aí eles, como assim, você comprou, né? E eles ficaram meio de cara, mas é isso. Então, assim, a gente não tem esse apoio da federação. A federação tinha mudado o uniforme e não tinha comunicado eles para atualizar no catálogo. Então, eu quase não larguei na prova por causa disso. Aí eu consegui resolver lá, conversei com o pessoal da CBTRI, que falou com eles e resolveu a situação. Então, assim, é bem complicado, porque os custos mais altos são da competição, né? É difícil, porque até para você conseguir apoio, você tem que ter resultados competitivos, né? Até nessa Bolsa Atleta aqui do GDF, um dos critérios, ano passado, quando eu competi os 2 mundiais, eu fiz muita questão de ir para esses 2 mundiais, mesmo sabendo o custo, porque eu pensei, eu vou poder ter a Bolsa Internacional, ano que vem é um valor um pouco melhor e tal. Só que aí quando eu fui ver, não bastava ter participado dos 2 mundiais, eu tinha que ser top 4. Aí eu pensei, gente, se eu fosse top 4 no mundo, eu não ia estar precisando de Bolsa Atleta, eu já ia ter um mega patrocínio, né? Então é bem complexo, né, essa questão do custo do atleta. Eu acho até que é um pouco triste. No meu doutorado foi até o que eu estudei, políticas públicas de esporte, porque eu acho que é o que falta no Brasil, assim. Nós temos um potencial genético, até por toda a miscigenação que teve aqui, de você ter super atletas em todos os esportes, porque a gente tem potencial genético para isso.
A gente tem uma alimentação riquíssima, né, porque o Brasil produz tudo. Então, assim, você tem tudo para ter um mega atleta aqui de todos os esportes no Brasil, mas a gente não tem por conta dessa questão de ter pouca infraestrutura esportiva, né, em várias regiões do país. Você não ter apoio para esse atleta se dedicar ao esporte, muitas vezes ele tem que lutar pelo seu próprio sustento, ele não tem como se dedicar. Doutora Alessandra, merece o seu apoio, né? Pode ser de qualquer tipo, você pode contratar a Alessandra para ser sua personal, você pode, se tiver uma empresa, apoiar de qualquer forma que seja, porque os custos são imensos mesmo. Tem muitos atletas que eu acompanho que têm aí dívidas nas costas de 50 mil a 100 mil reais para sustentar isso, né? Que leva a bandeira do Brasil para todo lugar do mundo, e a gente tem que incentivar e inspirar também as novas gerações. Então, se você tem qualquer tipo de empresa ou pode dar qualquer tipo de apoio, eu vou deixar os contatos da Alessandra. Eu acho que o canal mais fácil aí é meu Instagram, né, que é ale.sandra, né, normal com 2 S's, ale.sandra.dias. E aí lá vocês vão conseguir ver, tem várias, imagens, né, vídeos das provas que eu já fui, acompanhar meu dia a dia de treinamento, entender um pouquinho mais sobre o esporte. Fico à disposição até quem quiser escrever lá no direct, fazer alguma pergunta. Sempre estou à disposição aí, quem for de Brasília, né, a gente se encontra por aí pela cidade. Ale, foi ótimo, adorei conhecer um pouco mais da sua rotina. Agradeço demais pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradeço de coração, André, para mim foi um prazer, viu? Conte sempre. Legal, muito bom.